Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui para nossa terceira edição do Papo de Segunda, onde a gente comenta os principais fatos, as principais notícias da semana em Jacareí, especialmente os aspectos políticos da administração pública, as sugestões que as pessoas encaminham para a gente e também a pauta, a ordem do dia da Câmara de Vereadores. Toda semana a gente quer fazer isso, poder comentar com vocês e trazer as informações da nossa cidade. Walter, obrigado por ter aguardado esses minutos a mais aí. Mas até para me explicar para vocês, hoje o dia foi cheio, mas produtivo, né? Um dia bom. Eu vim agora de São José dos Campos, que eu estava numa reunião em que estava presente o vice-governador Felício Ramute, e a gente pôde ali falar brevemente sobre Jacareí, e ele colocou que Jacareí é prioridade para ele e que conta com a gente para fazer um bom trabalho e pensar num futuro melhor para a cidade. Então, eu falei para ele que, né, não ia ficar lá para ouvi-lo, que eu tinha esse compromisso com vocês, e ele falou, ó, vai, manda meu abraço para todo mundo que te segue. Thiago, aquele abraço, meu irmão, boa noite. Obrigado pelas suas sugestões, obrigado pela sua ajuda na semana que passou aí. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho uma pauta das sugestões que as pessoas mandaram pra gente aí e também temos a nossa ordem do dia a ser comentada, né? Mais um calhamaço de papel daquilo que vai ser discutido essa semana na ordem do dia. E eu quero começar falando da ordem do dia. Vamos tirar primeiro isso como pauta, né? Como diriam aí no rito da Câmara, pela ordem, presidente, pela ordem, vamos falar da ordem do dia, do que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 25 de outubro, na Câmara Municipal de Jacareí. Aquilo que os nossos vereadores discutirão, aquilo que, em tese, é de importância mais relevante que os nossos vereadores deveriam trazer para o nosso município. Primeira coisa, na ordem do dia conta, a partir das 9 da manhã, o ato solene para a entrega da Láurea de Honra ao Mérito, servidor público padrão, de um decreto legislativo de 2015. Bom, vocês sabem o que eu penso sobre homenagens na Câmara Municipal. Não digo que não deveriam existir, talvez num outro formato, mas é um acúmulo, uma quantidade muito grande de homenagens para atender públicos específicos, né, de vereadores, de grupos que batalharam por isso. Nessa específica do servidor público padrão, a gente já tem que começar pelo seguinte: o que é um servidor público padrão? Que atende o critério A, B ou C, ou é subjetivo? Claro que é subjetivo para receber essa láurea. E aqui não é nenhuma crítica ao servidor público, porque eu sou servidor público, já fui por anos servidor público de carreira, mas trabalho também há alguns anos como servidor público comissionado. Falar, comissionado não trabalha, aquela coisa toda, isso não é verdade. E mesmo que existam casos onde isso seja verdade, também é um servidor público, né? E tenho em casa servidores públicos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe são servidores públicos municipais de carreira. Então, pensar que existe um ato solene para homenagear os servidores públicos indicados pelos vereadores me parece mais para aumentar apoio ao legislativo do que de fato homenagear os servidores que mereçam, né? Porque esses fazem um trabalho escondido, como realmente, até para fazer um comparativo aí com as parábolas, nós podemos dizer que os servidores públicos fazem um trabalho do fermento no meio da massa. É um trabalho escondido, onde tão somente aqueles que têm as funções
políticas das secretarias acabam aparecendo, enquanto que o trabalho de verdade é feito pelo servidor público que está lá, escondido no dia a dia. Então, meu parabéns aos servidores, que é um trabalho muito vocacionado, porque quem gosta do poder público continua. Quem não gosta de gente, quem não gosta de servir ao público, acaba deixando de lado isso. E mais uma homenagem feita de acordo com as vontades dos políticos de plantão. Nilza, bem-vinda, Nilza. Você quer mandar hoje? Você quer mandar o seu recado aqui? Ô, meu filho, meu recado aí, o que que nós faz com a nossa Jacareí largada desse jeito? Não tá te vendo, Nilza? Peraí, eu tô aqui arrumando, é porque tá acabando a bateria do meu celular, tô tentando aqui arrumar. Sempre na hora que não é para acabar, é a hora que acaba, sabe? Sim. Tá me vendo agora? Peraí, porque tá muito fraca a bateria. Ah, você tá me vendo? Ah, eu aqui, bonitona, bonitona. Eu e todo mundo que tá aí acompanhando. Então, bonitona, indignada, sabe? Porque, olha, hoje eu tô aqui, ó, tô assim, ó, indignada. Porque, rapaz, o que acontece com aquela UPA do Dr. Telmo? Que situação que é aquela? Olha, Neuza, além da UPA, que a gente acha que deveria ser um assunto já superado, mas não é, eu tenho recebido, no dia da nosso papo aqui, eu abro uma caixinha para poder entender a reclamação das pessoas no dia, né? Toda segunda-feira, essa é a terceira segunda-feira, eu recebo reclamações sobre remédio, que nenhuma UBS tem remédio, que tem UBS faltando remédio de pressão, né? Sim, o Atenolol é um remédio tão barato, entendeu? E não tá tendo o Atenolol. É um problema. Eu lembro que anos atrás, quando o grupo que está no governo era oposição, uma das grandes críticas era falta remédio no postinho. Quer dizer que a gente voltou para 10 anos atrás, a situação continua a mesma? Eu acho que nós andamos um pouco para trás, ô Vinícius. Eu acho que nós andamos para trás. Eu sei que uma coisa eu sempre falo, o mesmo voto que coloca é o que tira. E eu acho que o povo não é bobo. O povo está vendo. Com certeza. Né? Mas, aí não fui no Parque Melu, lá 3 semanas. 3 semanas, um buraco lá vazando, jorrando água. Agora à noite tá jorrando água lá. E o que é isso? No Parque Melu, lá na Rua da Imprensa. Olha lá, ó, Nilza, para dizer que a gente não tá aqui falando bobagem. O Walter colocou ali, ó. Meu filho é diabético e precisou de insulina e está em falta. Estão liberando apenas para uso da semana. Quer dizer que então que o diabético tem que esperar a semana toda, né? Sim, isso é. Ele tem a diabetes, tem que entender que é só para semana. Ô, Walter, isso me afeta afetivamente. Eu perdi a minha avó muito precocemente. Minha avó faleceu com 44 anos por complicações decorridas da diabetes. Isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Eu não vou nem conseguir falar disso. Eu imagino. Que situação. Que situação. Bom, Nilza, essa situação tem que... Oi, meu querido. Sempre que você tiver alguma coisa, você é mais do que bem-vinda. Mais do que bem-vinda. Eu sou grata. Você também, eu admiro muito o seu trabalho. Muito, muito mesmo. O Bolão tá acompanhando a gente aqui, ó. Um beijo, Donizete. Abraço. Bolão é uma graça. Bolão é sensacional. É um dos grandes parceiros que a política trouxe. Sim, eu vi o trabalho, acompanhei o trabalho dele. Hoje, pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo que a gente vai acabar com essa live aqui, ó. O Bruno também é meu amigo e faz pouco tempo que a gente perdeu o pai dele aí, ó. Eu perdi meu pai para diabetes. Oh, meu Deus. Ver a falta de um remédio desse me causa muita tristeza. Vamos parar com isso, porque eu sou um chorão. Sim, lá atrás, nessa época, a minha sogra tomava insulina e teve que entrar com pedido judicial
para conseguir a insulina. A família teve que se juntar, comprar, sabe? Até conseguir sair tudo que se resolver na justiça, porque a gente sabe que é lento, e para conseguir. Você imagina? E isso foi lá naquela época, lá atrás, que eram os outros governantes lá, entendeu? Que estão doidos para voltar, que aconteceu isso. Aí, ó, o Bolão falou, acabei de passar pelo buraco, tá parecendo uma piscina da Rua da Imprensa. Uhum. A lei da sujeira, eu gravei um vídeo. Ó, eu comecei aqui pela ordem do dia, mas então vamos inverter um pouco essa ordem aí, Nilza. Eu recebi muitas reclamações essa semana, mas muitas reclamações, que já começaram na semana passada, das reclamações das obras da Comgás, que eu já falei na outra semana, eu acho que é um serviço muito bom que a cidade tenha gás encanado. Eu acho que é progresso para o município, né? Avançar, ter esse tipo de serviço disponível. Só que tem muita reclamação de como tem sido prestado esse serviço da instalação. A gente sabe que obra, mesmo que pequena, causa problema. Mas e a recuperação das calçadas? E como essa obra tem sido feita? E não só isso, é uma empresa concessionada. Quer dizer que a prefeitura não está fiscalizando o resultado dessas obras, né? Então, mais uma semana de reclamações. E além disso, eu recebi uma reclamação do Maria Amélia, nas divisas ali, Parque Santo Antônio com Maria Amélia, que mais uma vez é recorrente que acontece obra no entroncamento ali da Padaria Vitória. O piso afunda e sempre tem que ter obra do SAI. E o que acontece? As pessoas acessam Maria Amélia por ali, pelo Parque Santo Antônio. Quando acontece esse tipo de obra, que é sempre no mesmo lugar, eles fecham a rotatória. E aí quem entra para o Maria Amélia tem que dar a volta lá pela rua do cemitério. Ou seja, você causa todo um incômodo, porque as pessoas que moram um pouco mais próximas têm que dar uma volta muito maior. Qual é o problema do SAI? Que não consegue resolver um entroncamento definitivamente. Ou, Vinícius, nada é definitivo, obra com água é sempre um problema. Entendo. Mas não dura mais de 6 meses? Que serviço meia boca é esse que o SAI presta? Você entende, ô Vinícius, que parece que tudo é feito sem nenhum planejamento? Porque o que eu vejo que é uma obra, é o SAI, é qualquer coisa que é feita aqui em Jacareí, não tem planejamento. Sim. Falando em planejamento, mais uma obra do SAI. Hoje a gente teve aí grandes problemas no centro da cidade, porque o SAI teve que fazer uma obra emergencial, também entendo, emergencial. Mas na final da Rua Aliança, na Rua Barão. Da Rua Barão. Eu passei por ali hoje. Faz uma obra na Rua Barão durante o dia. Não era possível fazer à noite? Estava perigoso a hora que eu passei ali, que eu fui pegar meu menino na escola, eu passei por ali. Gente, estava um horror aquilo ali. Então, e olha não quanto tempo para aquela situação ali. Paga hora extra para o funcionário fazer à noite, não atrapalha ninguém. Eu acho que até para os funcionários trabalharem fica difícil. Sim. Ó, a Ana Cristina mandou pra gente aqui, ó. Moro no Maria Amélia e hoje estava em obra lá de novo. O Ayrton é seu parceiro, mandou ali, ó, indignado. Ayrton, aí, grande. Participe sempre. Nilza, tem um pessoal, aqui, ó. O Robson mandou, Vinícius, já faz 3 semanas que tá com o cone ali atrapalhando. Então, 3 semanas. Olha, não dá para pensar que um serviço que estava ali, já sabia que tinha aquele problema há 3 semanas, não pôde ter pelo menos uma mente para planejar como aquilo ali seria consertado. É inadmissível, numa segunda-feira, a Rua Barão ficar parada de um negócio que estava lá há 3 semanas. É inadmissível. A Rua Barão, não dá para fazer isso durante o dia. É inexplicável. Cadê o planejamento? Porque, assim, é fato, a nossa cidade não tem engenheiro, não tem planejamento. O que mais que falta, tirar? Eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Planejamento. Tem profissionais ali, engenheiros, arquitetos, projetistas, que são muito competentes.
que estão ali há anos, que tem gente lá que está há 20, 25 anos. Eu nasci em 89. Tem engenheiro e arquiteto lá que entrou no mesmo ano que eu nasci. Então o pessoal conhece a cidade de cabo a rabo, Sim. sabe o que precisa ser feito. Só que a voz deles não é ouvida. No A sentido de que, caneta olha, não isso está na não é mão deles, né? prioridade, você é só um chato, É. sabe? Então, assim, um abraço para o pessoal da Secretaria de Planejamento. Fiz grandes amigos ali que eu continuo em contato até hoje, mesmo não estando na prefeitura, e que eu gosto muito deles. Aprendi muito, né? Porque eu tive muita teoria, né? Eu fiz, não sei se você sabe, Nilza, mas eu fiz um mestrado em planejamento urbano, eu fiz Uhum. pós-graduação em gestão pública e fiz um MBA em gerência de cidades. Então, tudo isso era para poder entender teoricamente uma cidade e além de como seria como cidadão. Ali eu tive na prática, gestão pública na prática, no dia a dia. E tive grandes parceiros ali dispostos a ensinar, a mostrar como que funcionava a partir de dentro. Então, temos sim engenheiros e arquitetos na cidade que entendem a cidade, só que não tem a devida atenção por parte do governo. Isso é Mas é o que eu lamentável. falei. Eu também tive lá como assessora por mais de 8 anos, e aí, assim, tem muitas coisas que não dependia de mim. A minha vontade era de fazer, mas a caneta não estava na minha mão. Como você falou, como acontece no setor de planejamento, os funcionários, vai fazer o quê? A gente cumpre ordens. E, É, infelizmente, essas ordens não são compatíveis com aquilo que a gente gostaria de fazer. sim, sim. É, Olha, o Walter fez uma pergunta aqui. Walter, vou conversar com a Nilza. Nilza, tem mais gente pedindo para entrar aqui. Então, olha, Brasil. você é muito bem-vinda. Vamos Obrigada. conversar. Vai estar sempre à disposição e Muito trocar obrigada. Eu que ideia, entender um agradeço. pouco É mais, uma honra especialmente conversar do com Meia-Lua, vocês. né? Especialmente do Meia-Lua, que Isso. é um distrito tão importante da cidade, que tem muita coisa para ser Isso. feita. Eu fui criada no Meia Lua, né? Minhas raízes, tudo Meia Lua. Então, Tá bom, maravilha. querido. Nilza, brigadão e a gente se fala. Tá bom, eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Vamos lá. Walter, eu quero colocar aqui o seu pedido, né? A sua pergunta aqui, ó. O final da Demar de Barros, onde tem uma rotatória, caberia um acesso para retornar a Getúlio Vargas? Hoje temos que ir até a Gates para retornar. Você vê essa possibilidade? Não só vejo essa possibilidade, como tem um projeto pronto, Walter. Uma das obras que foi colocada no pacote do CAF para melhorias, intervenções urbanas e melhorias em mobilidade, é uma grande rotatória ao final da Ademar de Barros, fazendo a ligação com a Getúlio Vargas. Então, é uma obra necessária, onde tem 5 acessos diferentes, interligando entrada e saída entre Davilino, Getúlio Vargas, Davilino e a Getúlio Vargas, né? Para poder fazer essa melhorar um pouco esse acesso. Isso já está previsto e, teoricamente, a prefeitura, o poder público, já tem esse recurso colocado. Então, vamos esperar e vamos cobrar para que isso aconteça. Ok? Vamos lá. Já que a gente começou pela pauta, pelas pautas aqui, as sugestões, né? Vamos falar sobre o desvio das obras. Tem 2 obras acontecendo, ambas ali, a obra de macro drenagem, córrego do Tanquinho, córrego São Luís, que estão causando transtornos, especialmente de trânsito, na, nas 2 grandes avenidas, nas variantes, né? Nós temos a variante Getúlio Vargas, que foi aqui na pergunta do Walter, e também a variante Lucas Nogueira Garcês, aqui na região oeste. Em frente ao Educa Mais Esperança, está feito um desvio que passa pelo acesso do Educa Mais Esperança e está causando grande trânsito. Eu postei hoje de manhã esse trânsito. Por quê? Já que está acontecendo a obra do córrego do Tanquinho, né? E ali, no caso, é a obra do córrego São Luís, qual é o problema? A Secretaria de Mobilidade fez um desvio pelo acesso do Educa Mais Esperança. Isso está causando muito trânsito, porque tem que subir a rampa, tem 2 lombadas,
além de todo o trânsito de acesso ao Educa Mais, porque tem a escola funcionando ali. Então, o que antes era dividido entre a Avenida Lucas Nogueira Garcês e o acesso de quem iria levar as crianças até a escola que funciona ali, agora é uma só, um trajeto estreito, com duas lombadas e com esse grande problema de acesso, entrada e saída da escola. Então, mais uma cagada da Secretaria de Mobilidade. A avenida poderia ser mantida, claro, um lado inutilizado, porque está em obras, só que o outro lado tem duas faixas mais o acostamento. Isso poderia ser dividido e mantido em linha reta. E tão somente quem fosse acessar o Educa Mais usar a alça de acesso do Educa Mais. Isso está atrapalhando muito o trânsito de manhã, está atrasando a vida das pessoas. Parece que é só isso que a Secretaria de Mobilidade sabe fazer. Então, mais um ponto. E além disso, lá na Humberto de Alencar Castelo Branco, nas obras de drenagem do córrego do Tanquinho, né, da nossa bacia do Tanquinho, que é aquela que atende toda a nossa região oeste aqui em questão de drenagem, tem um problema muito sério. Primeiro, foi feita uma parte da suposta duplicação da Humberto de Alencar Castelo Branco. Agora, foi quebrada uma parte para poder fazer a obra do Tanquinho. Ou seja, já tinha calçada, ciclovia e um lado da duplicação já executado. E agora foi quebrado para poder tratar da obra do córrego do Tanquinho, da obra de drenagem do Tanquinho. Ora, cadê o planejamento disso? Já sabia que ia ter essa fase da obra do Tanquinho. Por que fez primeiro todo o investimento que veio do CAF? Que é, o CAF, gente, é o Banco Andino de Desenvolvimento, do qual o município de Jacareí muito se orgulha de ter pegado esse empréstimo e ficar endividado por muitos e muitos anos. Só que esse recurso está sendo mal usado, mal gasto, mal gerido, porque tem duas obras acontecendo ao mesmo tempo e a de drenagem é super importante para a região oeste, só que ao executá-la está destruindo o que é feito. Então é assim, é um faz e desfaz, é um Karate Kid de Jacareí. Bota casaco, tira casaco. Fez a duplicação, quebra a duplicação para fazer a obra de drenagem do Tanquinho. Assim, é incompetência pura. É um serviço meia boca o tempo inteiro. Isso não é nem meia boca, isso é ruim. Porque fez, mostrou, olha, tá duplicada a nossa avenida. Depois, olha, não tá bem terminada. A gente vai ter que quebrar aqui o que a gente acabou de fazer. Asfalto novo, calçada nova, iluminação nova, ciclovia, para poder fazer a obra do Tanquinho. E aí fecha um lado da duplicação. O que já aconteceu com o outro lado? Já trincou, já cedeu. Ou seja, vai ter que parar depois do outro lado para refazer a estrutura e pelo menos o asfalto. É muita irresponsabilidade, é muito amadorismo. Eu lembro que na campanha de 2012, o jingle da campanha, e eu posso dizer porque eu estava lá, era: ninguém aguenta mais, é muito amadorismo, serviço meia boca, vamos mudar tudo isso. Isso era 2012. Estamos em 2023 e o que a gente vê é o governo que combateu o PT está sendo amador e meia boca tal qual. É uma vergonha, como diria o nosso famoso repórter. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui de comentários. Só um minuto. Regina, tá atrasada nada, minha querida. Bem-vinda. Tá saindo do ar toda hora, mas é meu ou é seu? Aqui eu não tenho percebido nada variando. Se alguém perceber que tá tendo variação aí, gente, me avisa, tá? Se eu tô caindo, vocês me avisam. Robson, estamos com um problema na entrada do Jardim Paraíso. Uma rotatória mal feita e uma faixa elevada feita de qualquer jeito. Outra coisa, além disso, o bairro cresceu muito e temos. Deixa eu ver se tem continuação. O grande problema é o trânsito, que já está travando, já está travando. Daqui a um ano vai sufocar. Será que tem possibilidade de um outro acesso no Jardim Paraíso? Robson, tem e tem sim. Existem duas possibilidades. Uma, de fato, eu espero que aconteça, que é o acesso pela Olinda Mercadante. Né? Tem que ser feito, hoje é de terra,
tem que ser asfaltado e tem que ser todo urbanizado esse lado, para que a gente tenha a alternativa de acessar o Paraíso por cima, né? Não só pela nossa estrada que vai para Santa Branca. Então, tem que ter essa alternativa. O outro ponto é o acesso pelo Novo Amanhecer. No final do Novo Amanhecer é possível criar um acesso para o Jardim Paraíso, a gente tendo aí alternativas nesse sentido, né? Então, de estrutura, eu creio que é bastante simples de resolver acessos. O segundo ponto é fazer uma desapropriação, e não precisa ser muito grande, daquele terreno na entrada principal do Jardim Holanda e Jardim Paraíso, que hoje é terreno, ainda não tem empreendimento acontecendo ali. Então, se a prefeitura desapropriasse 2 ou 3 metros ao longo de todo aquele acesso para poder alargar a via e aí sim criar uma alternativa de 2 faixas em cada lado, por exemplo, acredito eu que já ajudaria na fluidez do trânsito. Por quê? Ao sair desse novo condomínio, quem está saindo desse condomínio acessaria uma faixa, enquanto que o fluxo de carros continuaria na outra faixa, na faixa da esquerda. Mas isso, Robson, é algo que eu refleti a partir da vez que eu fui lá, vi que isso está um problema e pensei, né? Pode ser que, mas eu não sou engenheiro de tráfego, eu sou um urbanista, sou um planejador urbano. Seria uma sugestão, mas talvez tenha algumas alternativas. Uma coisa eu faria sem dúvida nenhuma, Robson. A saída desse novo condomínio, ela tem uma abertura no canteiro central. Eu não permitiria isso. Quem sai do condomínio tem que ir sentido Jardim Holanda, Paraíso, e retornar na rotatória, mesmo que a rotatória seja ruim, tá? Mas aí teria que melhorar a rotatória e quem sai do condomínio fazer esse retorno, para que não haja esse cruzamento e aumente o risco de acidentes ali. Então, eu acredito que seja uma alternativa. Mas, repito, é sugestão que eu pude pensar, digamos assim, de orelhada, vai. Ouvi o pessoal do Paraíso, passei lá, vi como tá, e pelo que eu conheço um pouco, essa seria a minha sugestão. O Thiago tá mandando aqui. Vinícius, queria saber a sua opinião sobre mobilidade na nossa cidade em relação ao trânsito, já que temos uma frota de veículos muito maior do que as ruas da nossa cidade suporta, levando em consideração que nossa cidade tem quase 400 anos e as ruas são estreitas. Você acha que deveríamos incentivar outros meios de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, mesmo não tendo muitas ciclovias em nossa cidade? Mas sem a menor dúvida, Thiago, sem a menor dúvida, tem que ter a chamada integração dos modais. Então, por exemplo, a cidade, especialmente o nosso centro, o centro antigo, tradicional, ele tem que ser preferencialmente, ele tem que ser absurdamente preferencial para os pedestres. A cidade tem que ser a chamada pedonal. Ela tem que ter pedonalidade. A gente tem que ter a grande capacidade de andar por toda a cidade. Desculpa, pessoal, a garganta. Esse final de semana a garganta me arrebentou. Mas a cidade tem que ter a grande capacidade de ser caminhável. As pessoas têm que poder andar. Então, essa é a prioridade zero. Segundo ponto, o transporte sobre rodas não motorizado. Então, patins, patinete, especialmente a bicicleta. Temos que ter alternativas. No centro de Jacareí, eu reconheço que é muito difícil trabalhar isso. É uma tremenda dificuldade. As ruas já são estreitas. Se você ainda colocar uma ciclofaixa, uma ciclovia, isso pode se tornar ainda mais caótico, né? Então, isso é um problema muito grande, o qual eu não ouso dar alternativas, tal qual eu fiz com a entrada do Paraíso, né? Então, tem que ser estudado, não pode ser de uma mente só, tem que ter anos, e eu acredito que Jacareí já está no 7º ano, quase no 8º ano, que tem uma Secretaria de Mobilidade criada para pensar isso. Porém, nós não vimos melhorias nesse sentido no centro da cidade. Vou dar um exemplo, quando eu disse que a prioridade é que a cidade seja pedonável, seja caminhável. Calçadas.
calçadas. Vocês sabem que eu tenho 2 filhas pequenas. Esses dias, no fim de semana, andando com elas de carrinho, era uma tarefa hercúlea, né? Porque a calçada não tem padrão, a calçada é esburacada, a calçada é ruim. Então, eu penso assim, os deficientes, especialmente cadeirantes, mas quem também precisa fazer uso de muleta. E aí isso não é só o deficiente. Qualquer pessoa que se acidenta e precisa fazer uso de cadeira ou de muleta tem uma grande dificuldade de andar pela cidade. Porque as calçadas são irregulares, não são padronizadas, tem um problema muito grande nesse sentido. E também não tem a grande preferência de poder andar. As mães, os pais com carrinhos, né? Idosos que têm certa diminuição de mobilidade, restrições em mobilidade, muitos problemas de quadril, de joelho, tem grande dificuldade de caminhar pelo centro de Jacareí, na verdade pela cidade toda. Mas vamos aqui só tratar do centro, que eu acho que é onde que o poder público tem que dar o exemplo. No centro da cidade tem que existir calçada padronizada e preferencialmente, repito, absurdamente preferencial para o pedestre. Tem que ser pedonal, tem que ser, o foco tem que ser que a cidade seja caminhável, né? Vamos ver, vamos ver. Tiago, o tema é muito grande, então eu preferi focar em uma coisa aqui para a gente não ficar avançando muito, tá? Mas é um tema que eu gosto e que a gente poderia separar um dia para convocar aí, convidar pessoas interessadas no assunto para poder compartilhar com a gente a posição delas. Com certeza temos urbanistas na cidade que gostam de discutir mobilidade. Temos engenheiros de trânsito, de tráfego, pessoas interessadas nisso. Os grupos de ciclistas, por exemplo, podem dar uma grande contribuição para a gente. Se qualquer um de vocês que estão aí assistindo conhecer pessoas interessadas no assunto, me avisem, passe meu contato, passe meu Instagram, vamos entrar em contato e falar. Em um desses papos de segunda, a gente deixa um pouco de lado a pauta e pode falar sobre mobilidade, pode falar sobre os diversos assuntos que vocês se interessem. Estou à disposição aqui para isso. Regina, dificuldade, ela colocou aqui, dificuldade na ponte que vai atravessar o final da rua Dom Pedro. Então aqui está falando da ponte do Flórida, né? Não tem sinalização, dificuldade para atravessar tanto na ida quanto na volta. Concordo com você, a faixa ali não tem um padrão, no sentido de que ninguém sabe quem dá preferência para quem, e é lógico, a preferência tem que ser do pedestre. Mas não existe, pela sinalização viária, essa preferência clara. Ou seja, uma alternativa ali seriam as passagens elevadas, a calçada elevada. Porque é o pedestre, ao chegar até o ponto de cruzar a rua, ele continuaria, porque isso que a passagem elevada é uma continuação da calçada. E é por isso que ela é tão importante, Regina. Eu acho que isso é um ponto que ajudaria bastante. Walter colocou aqui. Vinícius, na minha humilde opinião, você está muito bem... Obrigado, Walter. Bem preparado para as 2 secretarias, planejamento urbano ou mobilidade urbana. Na verdade, não sei qual seria a sua pretensão política, mas você domina. Eu conheci você na Secretaria de Planejamento e confesso que sempre atendeu muito bem. Walter, muito obrigado pela sua generosidade. Faz pelo menos 10 anos, mais, né? Faz 10 anos que eu terminei o mestrado. Vamos lá. Então, eu estudo cidades desde a graduação. Então, pelo menos desde 2010 que eu estudo cidades. Sempre foi um tema muito caro, que eu sempre gostei muito, sempre me interessei muito. E, mesmo assim, não acredito que esteja preparado para algo como uma secretaria de mobilidade. Discutiria muitas ideias, isso sem dúvida. Mas o meu foco sempre foi o planejamento urbano, né? Então, pensar cidade, planejá-las, pensar para o futuro. Eu vejo que a gente tem que pensar Jacareí para 2050. Não a Jacareí de 2025, que é quando começa a próxima gestão. Porque 2025 já está aí, né? A gente tem que pensar 2050. Então, em 2050, Catarina nasceu em 2020 e Catarina vai ter 30 anos. Então, qual cidade ela vai estar lá usufruindo? Né? Cecília vai ter 28. Então, qual cidade as minhas filhas estarão usufruindo em 2050? E em 2050, eu terei 61 anos. Então, já serei um idoso.
né? Aí esses critérios que eu coloquei aqui de como eu gostaria de ver o centro da cidade, eu estaria usufruindo, né? Como idoso. Então, eu espero ver uma cidade muito melhor, planejada para o futuro que começa agora, né? Vamos lá. Bom, o Thiago colocou tranquilo, então acho que ele se deu por satisfeito. Tivemos aí também, gente, aqui eu já falei das obras da Castelo Branco. Tivemos uma reclamação muito séria, que muito me entristece, que é sobre a gestão dos Educamais. Recebi reclamações sobre 2 Educamais logo de cara. Primeiro, do Educamais São João, que está abandonado. Eu pedi para mandarem fotos, talvez a gente faça alguma coisa nesse sentido, mas o Educamais São João abandonado, com goteira, sujo, falta de manutenção, o que é muito triste, porque é aqui, né? Então, isso me deixa bastante triste de saber que um equipamento tão grande daquele, tão importante para a região, para o São João, para o Jacinto, né, para a região onde eu cresci, estar abandonado, com falta de manutenção básica. E o outro é o Educamais Jacareí, o Educamais onde tem o nosso teatro, onde acontecem grandes eventos. E aí a grande reclamação lá é que é muito difícil de usar. Nós temos um equipamento, se eu não me engano, é o maior teatro da região. Cabem 700 pessoas sentadas, se não me falha a memória. Né? Que é um processo extremamente burocrático para se usar, complicado, e que, pós-utilização, e mesmo cheio de burocracia, não é feita uma vistoria, no melhor estilo aí de locação de imóveis, não é feita uma vistoria de antes e depois da utilização. E aí as associações, as entidades, o que consegue usar quando ultrapassa o processo burocrático, tem problemas com, sei lá, multa, esse tipo de coisa, porque considera que quem utilizou causou os problemas que estão lá. Só que a gente sabe que é falta de manutenção. Cadê a gestão dos Educamais de Jacareí? Foi apresentado como grandes instrumentos, e aí eu faço aqui a comparação do Educamais em Jacareí com os chamados CELs implantados em São Paulo. É o mesmo modelo, né? O CEL, se eu não me engano, começou a ser implantado em São Paulo na gestão de Marta Suplicy, então do PT, e o PT em Jacareí trouxe esse modelo para a cidade. Então são grandes equipamentos públicos instalados pela cidade. E aí agora estão abandonados com má gestão, com processo burocrático de utilização, é público. Tem que ter um processo administrativo para se utilizar? Sim, concordo plenamente. Mas a burocracia está impedindo de uma melhor utilização. E depois, quem usa tem que pagar pela má gestão, pela falta de manutenção básica que tem nos Educamais. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer. E o pior é, quando quem consegue fazer a utilização procura os gestores do Educamais, não tem retorno, o telefone não é atendido, nunca está disponível para uma reunião para poder entender quais foram os problemas que aconteceram. Então, assim, tá lá para quê? Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar bem. Né? Então, isso foi uma coisa que me deixou muito incomodado essa semana, quando eu recebi essa reclamação sobre a gestão dos Educamais, em especial o Educamais São João e o Educamais Jacareí, que é o nosso principal, com baita espaço público, que é um teatro maravilhoso que a gente tem lá. Certo? Vamos lá. Também queria comentar aqui o seguinte, na caixinha que eu abri hoje, sugerindo que eu fale de habitação. E aí eu gostaria de fazer, tal qual mobilidade, fazer um dia específico para a gente falar de habitação. Vocês sabem que eu trabalho na Coab, que é a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. É a maior companhia, tem programas habitacionais imensos. E aqui eu queria trazer um dado. Eu trabalho num programa chamado Pode Entrar. O programa Pode Entrar tem 8 bilhões. Não é milhões, tá, gente? É 8 bilhões. Isso dá, com sobra, o orçamento anual de Jacareí 4 vezes. Então, um programa habitacional do qual eu trabalho, atuo diariamente, cobriria 4 anos de gestão pública em Jacareí e sobra. Então, é
muito grande. Então, é um tema que eu gosto muito, que é a habitação. Tive uma professora gigante, que é maravilhosa, que é a Fátima, que foi presidente da Prolar em Jacareí, qual tive inúmeras oportunidades de conversar com ela e aprender sobre habitação. Trabalho com habitação e, para mim, é sensacional. É política pública na veia, é impacto na vida das pessoas, é o sonho da casa própria do brasileiro, feita pelo poder público. E eu vi que a prefeitura agora anunciou o início da construção de, pasmem, no 7º, quase 8º ano, construção de 8 unidades habitacionais, 8 casas no Jardim Yolanda. A prefeitura levou quase 8 anos para anunciar que vai construir 8 casas. Eu preciso comentar isso? Eu repito, é muito meia boca. Em todo esse tempo, não teve a capacidade de fazer um programa habitacional de produção de unidades habitacionais. E quando eu falo de produção de unidades habitacionais, gente, eu estou falando que é construir casa, construir apartamento, fazer parceria com a CDHU, que é o órgão estadual. Eu estive lá 3 vezes para a gente poder articular programas habitacionais para o município de Jacareí, né? Então, assim, é lamentável saber que a prefeitura, como disse aqui o Thiago, certíssimo, cara. Uma casa por ano de mandato. 8, a gente vai entrar no 8º ano de mandato e agora, no final do 7º ano, anunciam a construção de 8 casas. Ou seja, se a gente dividir no final do mandato, quantas casas construiu? 8. Então foi uma por ano. Olha, gente, para nós, aí, cidadão médio, se a gente for construir uma casa por ano, significa que a gente tem grana. Agora a prefeitura é capaz de construir muito mais. Fazer parceria com a iniciativa privada, com construtoras. Nós temos aqui a ACONVAP, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, que está em São José dos Campos, do lado. Eu tenho certeza que a ACONVAP teria uma imensa satisfação, porque seria um negócio muito lucrativo, claro, né? A gente está tratando de empresa privada, visa lucro. Mas tenho a absoluta convicção de que a ACONVAP entraria com muito gosto em Jacareí para poder construir unidades habitacionais em parceria com a prefeitura. Então, a minha proposta seria uma parceria público-privada. Poder público criar as condições para que a iniciativa privada construísse e isso fosse encaminhado para habitação de interesse social, para o mercado comum, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso à sua casa própria, aí promovida pelo poder público. Eu acho que isso é fundamental, é um tema que eu gosto muito, me prolongaria muito. Mas eu queria comentar também que a prefeitura agora pegou a mania, vejam, de fazer evento para ordem de serviço. Para quem não sabe o que é ordem de serviço, é assim, a prefeitura vai executar algo, vai ter uma obra, vai ter alguma coisa, e não é o lançamento da obra. A prefeitura pega o documento, vai lá e assina. Olha, a partir daqui está tudo ok, vai poder começar a fazer essa obra que eu contratei. Então não é o lançamento da obra, é a assinatura da ordem de serviço, ou seja, a partir dali, uma empresa vai poder começar a fazer esse serviço. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Porque é a assinatura de um papel. A gente só pode entender que isso não era praxe no primeiro mandato. No segundo mandato, talvez pela necessidade de fazer campanha, isso virou um padrão. Tanto que eles foram inaugurar a rotatória da Davilino. Não entregou o prolongamento da Davilino, mas inaugurou a rotatória. Gente, que relevância tem inaugurar uma rotatória? É evento político, é para causar fato político, para dizer que está entregando, que está fazendo alguma coisa no final do 7º ano. Então, assim, não se enganem, falta menos de um ano para a eleição. É muita coisa que a prefeitura, o poder público está fazendo para poder criar fato político. Então, algo que não era praxe, que eu ouvi muito o prefeito dizendo que era politicagem, era política baixa, e agora virou um padrão feito na prefeitura. A outra coisa também que eu ouvi bastante é que
os cargos, especialmente secretariado, não podia ser de articulação política. Tinha que ser pessoa da área, tinha que ser pessoa bem formada. E agora a gente vê que o secretário de infraestrutura da cidade é técnico em eletrônica. Problema nenhum com o técnico de eletrônica, tá, gente? Vamos lá. Meu tio, meu padrinho é um desses técnicos. Trabalha há muitos anos na área. Porém, não tem o conhecimento suficiente para administrar uma secretaria de infraestrutura. E eu vi o prefeito sempre falando isso, que era impossível, na visão política dele, de que alguém que não tivesse formação específica na área tocasse uma secretaria. E agora um técnico em eletrônica é o secretário de infraestrutura. Ou seja, é ele, em conjunto com o secretário, o supersecretário de planejamento do governo, que assinam as obras de drenagem da cidade. Um economista e um técnico em eletrônica. Eu fico imaginando meus amigos engenheiros que, quando vê um negócio desse, os amigos arquitetos, os urbanistas todos. Então, assim, são coisas que cansam. Como disse o Robson aqui, ó. Robson, tô contigo. Patifaria sem relevância. Vamos lá. E por último, aqui, antes da gente voltar para falar rapidinho da ordem do dia, aconteceu nesse final de semana a convenção do MDB. Então, mais um partido que se organiza na cidade. A presidência é do Diobel, né, que se lançou como pré-candidato à prefeitura de Jacareí e que reuniu aí um grupo para fazer a convenção que o confirmou como presidente do MDB. Então, o MDB agora está aí, já estava há um tempo, né, sob o comando de Obel. Antes estava com o Toninho Simões, tinha a Lucimar como uma das suas lideranças, e agora esse time muda e passa para o grupo do Diobel. Confesso que até o momento é difícil entender que grupo é esse, né? O Diobel ainda está em construção. Eu acho que o Diobel se precipitou, ele lançou a pré-candidatura sem grupo, e eu gosto muito de repetir uma frase do meu amigo, do meu chefe, João Cury, que ninguém é candidato de si mesmo, e o que eu vejo o Diobel fazendo é ser candidato de si mesmo. Né? Ele não tem um pedido de um grupo relevante na cidade dizendo, olha, seja candidato, a gente precisa de você como representante. Então, fica aí o comentário de que o MDB está se organizando e que o Diobel tentando ser candidato de si mesmo, certo? Então, vamos lá, então, para a ordem do dia. Eu já comentei aí sobre a homenagem. E o primeiro projeto, gente, aqui eu queria fazer um comentário importante. O primeiro projeto a ser discutido na quarta-feira é aquele que a gente já comentou na semana passada sobre liberdade e educação religiosa, um projeto Roninha, né? Que chegou ao limite máximo de estar em discussão e, caso esse projeto não seja o primeiro a ser discutido na quarta-feira, esse projeto trava a pauta pelo regimento interno. Como ele já chegou no seu prazo limite, ele não pode deixar que outros projetos sejam discutidos antes dele. Então, ele é o primeiro para não travar a pauta. Que houve um veto do prefeito, eu já comentei na semana passada, e só queria colocar para vocês que, como esse instrumento do regimento interno, de que um projeto, quando chega ao limite da discussão, ou ele é votado ou ele trava toda a pauta. E nada mais pode ser discutido antes desse projeto que está travando a pauta, certo? Então, o projeto de liberdade e educação religiosa do Roninha está como primeiro item da discussão. Vamos lá, o que o Bolão falou aqui pra gente? Como se diz no futebol, a culpa não é dele, que é ruim, mas sim de quem escala. É isso, Bolão. Ninguém entra na secretaria por vontade própria, né? Tem que... O jogador não chega pro técnico e fala, técnico, eu tô entrando, tá? Então, é isso. É isso, Bolão. A sabedoria do campo. Muito bom. Segundo projeto que será discutido na ordem do dia de quarta-feira é um projeto do vereador Paulinho do Esporte que dispõe sobre a denominação da estrada Felipe Esper,
que hoje é a Estrada Santa Cruz dos Lázaros. Então, quem entra ali no São Luís, passa o Rancho da Viola e vai até o Campo de São Luís. Do campo para frente é chamado de Estrada Santa Cruz dos Lázaros. E aqui o vereador está propondo que dali para frente até a porteira da fazenda, então já na área rural, seja denominada como Estrada Felipe Esper. Gente, e o argumento do vereador já existe a Avenida Santa Cruz dos Lázaros, então para não ter mais problema com a Estrada Santa Cruz dos Lázaros, ele está propondo a mudança de nome. Primeiro, isso não é um problema, porque uma é avenida, outra é estrada. Ambas têm códigos cadastrais distintos. Cada matrícula de cada imóvel que faz frente para essa estrada ou para essa avenida está lá descrito com códigos cadastrais diferentes. Então, a desculpa do vereador é pífia. E vocês já sabem a minha opinião sobre vereador ficar dando nome de rua. Para mim, isso é perder tempo, é desperdiçar o dinheiro público com algo que não precisa ser feito pelo vereador. Na minha opinião, isso deveria ser um processo no Poder Executivo, na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, no Departamento de Cadastro, em parceria com a Secretaria de Mobilidade, porque já estamos tratando do viário da cidade, para denominar melhor as ruas, avenidas e estradas do município. Então, é mais uma vez vereador perdendo tempo e desperdiçando dinheiro público. Terceiro projeto de lei. Pessoal, antes disso eu quero fazer um meia-culpa. Na semana passada, eu apoiei, achei que era bom o projeto de integridade nas obras públicas proposto pelo vereador Rodrigo Solomon. E disse que o vereador teve uma longa disputa na justiça, que tinha passado pelo veto do prefeito e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Eu confundi o da integridade com o lei da ficha limpa municipal, também de autoria do Dr. Rodrigo, e que foi vetado pelo prefeito, e que aí sim, o vereador foi para os tribunais e venceu essa luta. Então, aqui, meia culpa, eu confundi os projetos e peço desculpa por esse erro. O terceiro projeto em discussão é um projeto do vereador Paulinho dos Condutores e que eu achei bastante sensível. Fala sobre a obrigatoriedade de realização de oximetria de pulso, que é mais conhecido como teste do coraçãozinho, em todos os recém-nascidos vivos no município de Jacareí e da outras providências. Esse projeto eu gostei muito de ler, porque me surpreendeu, não é algo que eu esperava ver colocado no município, né? E que, olha, o vereador embasou, buscou legislação em outros municípios, porém, eu queria fazer a minha análise crítica disso, né? O projeto em si, uma baita de uma relevância, gostei muito disso, né? Tratar de criança é algo realmente importante que deve ser feito sempre na cidade. Qual é a minha crítica? O projeto é redundante no sentido de que já existe desde 2014 um projeto do deputado estadual Jorge Caruso que já obriga esse teste a ser feito em todas as maternidades do estado. Então, se já existe isso como determinação no estado, o município só precisava cumprir. Segundo ponto, existe... Então, esse projeto de lei do deputado estadual aqui em São Paulo é de 2014. E já existe uma portaria do Ministério da Saúde de 2018 que já inclui a oximetria de pulso como obrigatória em todo o serviço público. Inclusive, cria a tabela de procedimento, medicamento, órtese, prótese, material específico no SUS. Inclusive, estabelece recurso do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde a ser incorporado ao grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.
Ou seja, em 2014 já virou norma no estado de São Paulo, em 2018 já virou obrigatoriedade no Brasil todo. Aqui, então, o projeto está redundante. Já existe a norma no Brasil, já existe a norma no estado. O vereador criar essa norma no município é chover no molhado, né? E, pasmem, o vereador, ele próprio incluiu uma emenda a esse projeto, porque senão seria só um projeto repetitivo. E a emenda, e aí nesse caso, quando falam que o molho fica mais caro que o peixe, aqui o molho ficou melhor que o peixe, porque o peixe é o projeto, que é redundante, e o molho é a emenda. E a emenda do vereador inclui que o descumprimento do disposto nessa lei, ou seja, a obrigatoriedade do teste do coraçãozinho, acarreta em penalidade. A penalidade é multa. Multa de 30 VRMs, então valor de referência do município. O que a gente já falou na semana passada, é bom que seja em valor de referência do município e não em reais, porque real precisa ser atualizado e o valor de referência do município é atualizado todo ano. Então, quando a lei já vem em VRM, ela automaticamente é atualizada em valor. Isso é muito bom. E no artigo 2º, no inciso 2º, em caso de reincidência, multa de 60 VRM. Então, está colocando uma multa para quando não se cumpre a obrigatoriedade da execução do teste do coraçãozinho. Então, cada vida importa, toda vida importa, e quando a gente tem um teste desse que pode ser feito e salvar vidas de crianças recém-nascidas, isso merece todo aplauso. E a única crítica aqui é que o projeto é redundante. Já existe a norma no governo do estado, já existe a norma no Brasil, não precisava existir uma norma no município, exceto pela emenda do vereador, que impõe penalidade, impõe multa. Então, isso é muito bom. E o quarto projeto é a discussão de autoria do vereador Roninha. Então, amanhã temos 2 discussões do vereador Roninha, que institui o dia de luta contra a LGBT-fobia no município de Jacareí. Eu li o projeto, claro, né, mas o projeto são 2 páginas, só colocando aqui os pontos do qual o vereador pretende transformar em lei. E o que diz é o seguinte: ele quer criar no calendário municipal o dia de luta contra a LGBTfobia no dia 17 de maio e promover campanhas de mobilização e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre vereador criar data. É perda de tempo, é o que eu gosto de chamar de vereador calendário. Manda parabéns pro dia tal, aniversário da cidade tal, aniversário não sei de quem, manda aquela fotinha programada, cria dia da educação e liberdade religiosa, dia não sei do que, dia não sei do que, dia não sei do que, e isso não tem nada de efetivo. E nesse caso, no dia aqui contra a LGBTfobia, já existe isso regulamentado pelo governo federal. Eu não tenho certeza, mas provavelmente já tem isso estabelecido pelo governo estadual. Então, assim, é ficar repetindo, gente. É chover no molhado. A gente está pagando vereador para ele repetir aquilo que já está feito. É muita pataquada, é muita fraqueza. Eu fico muito incomodado quando esse tipo de coisa se repete. Não estou dizendo que não deve ser discutido, um monte de coisa. Mas é perder tempo. É ficar criando calendário. O Robson mandou uma pergunta. Me tira uma dúvida. Pode ser aprovado só a emenda? Não, Robson. Não pode. Porque se o vereador propusesse a emenda, ele teria que propor à Assembleia Legislativa do Estado. E aí ele precisaria que deputados estaduais o representassem. Ele poderia fazer isso. Isso sim também é função do vereador. Olha, propor coisas lá na frente. Aqui, o que poderia ser feito é ser copiada ipsis literis, então, palavra por palavra, da legislação estadual, e acrescentar que no município de Jacareí existiria multa. Por quê? O município, o legislador municipal, o vereador,
ele pode tornar uma lei que já existe mais restritiva, mas não pode torná-la mais permissiva. Então, qual que é a grande vantagem aqui? O vereador está criando multa. Então, ele está restringindo, ele está apertando mais a legislação que já existe, né? Então, é ok. Mas ele poderia transformar isso num artigo. Artigo 1º. Aplique-se a legislação X do ano tal do governo do estado. Artigo 2º. Em Jacareí, no município de Jacareí, aplique-se a multa A e B. Isso poderia ser feito. Então, mas não poderia colocar só a emenda, certo? A Nilza colocou aqui, criar data, nome de rua, eu sinto muito, mas tem coisas bem mais importantes. Nilza, essa é a minha grande bandeira aqui. É a minha grande bandeira aqui. Tem muita coisa importante que o município pode discutir e que os vereadores podem discutir e não discutem. Fica colocando data, criando calendário. Para quê? Para quê? Para nada. Para dizer que colocou o projeto de lei, para dizer que está em discussão, que não sei quem procurou ele no gabinete. Meu cara, faz o seguinte, procura no gabinete, mostra a lei estadual, mostra a lei federal e fala, ó, vamos aqui fazer um movimento no bairro, vamos criar um grupo de discussão disso, mas na iniciativa, fora da Câmara, também esse trabalho de representação também faz parte da função do vereador. Mas não ficar criando calendário. Isso, para mim, é muita perda de tempo. Certo? O Thiago colocou aqui, ó. Isso me lembra um ex-vereador que queria pôr o dia da pinga e o dia do maluco beleza. Meu caro. Nós já vimos muita coisa nessa Câmara e a minha expectativa é que ano que vem a gente possa ver essa Câmara renovada para que em 2025 nós tenhamos bons nomes, boas opções para discutir aquilo que realmente importa na cidade. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela interação. Muito obrigado de coração. Nosso Papo de Segunda, na sua 3ª edição, foi muito bom e eu espero encontrá-los aqui novamente na segunda-feira que vem. Eu quero também colocar que a participação de vocês torne isso aqui muito mais importante, mais interativo, mais comunicativo. A participação da Nilza hoje foi muito boa. Muito obrigado, Nilza. Então, quero desejar para vocês uma excelente semana. As nossas opiniões estão colocadas, estão pautadas e semana que vem a gente volta. Espero os comentários de vocês e divulguem isso para os amigos. As pessoas têm que entender um pouco mais como funciona a nossa Câmara de Vereadores. Beijo, fique com Deus e até mais.